Bom, o dia em que esse podcast está entrando no ar é 15 de março, que é uma data conhecida como Dia Nacional do Consumidor, e não existe nenhuma data mais broxante e menos inspiradora para se fazer um podcast sobre discos. Daí eu fiquei pensando, né, consumidor, aluga, senão não vamos pagar nada, nós não vamos pagar nada, tá consumido, Arnaldo Antunes, graças a Deus, bens a Deus, que você existe para nos dar um tema legal para este podcastzitos nosso de todas as segundas-feiras. Um disco que chega agora a 2021, perto da maioridade. Ele foi lançado em 2004, ou seja, está aí com seus 17 anos. Seguia uma tendência daquela época da música popular brasileira de tornar tudo meio drum and bass, uma tendência meio sem graça. Porém, não é chato ouvir drum and bass, mas é chato quando você só ouve isso. Acontece que a gente está falando de Arnaldo Antunes, né? Então não tem nada de monótono e nada de sem graça. Aliás, tem até bem pouco drum and bass, é só aquele estilão, aquela coisa meio low profile, ali do começo do século, ali daquela tendência musical da música popular brasileira, que graças a Deus está superada e foi sendo superada dia após dia ao longo destes últimos anos. Eu sou Murilo Carvalho e Saiba, do Arnaldo Antunes, é o tema do episódio de número 40 deste que é o seu, o meu, o nosso podcastzitos. Fala, minhas cocrantes e meus cremosos, tudo bem com vossas mercês? Eu espero honestamente de todo o coração que sim. Antes de mais nada, eu tenho um pedido que eu vou fazer ao som de Carly Rae Jepsen. I just met you, and this is crazy, but here's my channel, so follow me, baby. Caso esteja no YouTube, por favor, se inscreva neste channel. Se inscreva aqui neste canal que tem vídeos novos de segunda a sexta-feira. Na segunda-feira, vídeo sobre música. Na terça-feira, vídeo sobre viagens. Na quarta, comida. Quinta-feira, infância, histórias de infância, histórias legais. E na sexta-feira, outras nerdices mais. Caso você esteja nos escutadores de áudio, é só passar no vizinho, no aplicativo vizinho que é o YouTube, e procurar por canal Murilo Carvalho. Murilo Carvalho se escreve com O e 2 L's, mas é claro, não deixe de me seguir aqui no seu escutador de áudio favorito também. Olha, sinceramente, eu não sei o que seria da música brasileira hoje caso nós não tivéssemos Arnaldo Antunes existindo aqui no nosso meio desde o início dos anos 80. Para mim, ele é dos grandes poetas daquela geração, o único vivo. Talvez ali do lado do Nando Reis. Arnaldo Antunes e Nando Reis são os grandes poetas vivos da geração dos anos 80. Tá que tem o Lulu Santos também, não vamos ser injustos, né? Mas falando em poesia e inventividade, não tem pra nobody, a não ser Arnaldo Augusto Nora Antunes Filho, paulista, 60 anos, completados em setembro de 2020, e cujo disco Ao Vivo Lá em Casa foi tema do episódio de número 22 deste podcastzitos, inclusive para homenageá-lo pelo aniversário dele de 60 anos. E se você está chegando nessa fase do podcast que tem vídeos também no YouTube, o link para escutar todos os episódios está na descrição deste vídeo. Em 24 de abril de 2004, falando para a agência Carta Maior pela ocasião do lançamento desse disco, Arnaldo Antunes deu frases ótimas, como por exemplo, sou muito mais a favor da promiscuidade do que do purismo, ou eu posso fazer um disco de punk rock amanhã se eu quiser, eu me sinto livre para isso. Essas duas frases eu trago aqui pro comecinho desse podcast porque elas resumem muito bem como é que estava a mentalidade do Arnaldo Antunes ali naquele comecinho do século 20, 2004, né? E também como é que estava a onda da música brasileira. Tinha tudo isso, né? Tinha um pouco de punk, tinha um pouco de rock, tinha bolerinhos, tinha coisas bregozinhas que fazem o nosso coraçãozinho ficar batendo mais acelerado, ficar mais quentinho, e tinha também a tendência da época, que era o tal do drum and bass, que era o tal do estilo sonoro elegante, classudo, e que tocava nas salas de espera. Arnaldo Antunes vinha de uma turnê muito bem sucedida dos Tribalistas. Foi exatamente no momento seguinte ao lançamento do disco Tribalistas, que é uma parceria do Arnaldo Antunes com o Carlinhos Brown e a Marisa Monte. E é exatamente uma faixa composta por esses três que me fez ter a inspiração aqui para esse episódio de hoje. A faixa Consumado, que é a 11ª.
Eu vou inclusive me basear bastante nessa entrevista que o Arnaldo concedeu ao jornalista Cláudio Zinquier, da agência Carta Maior, em vários momentos aqui do nosso Faixa Faixa, porque essa entrevista foi muito boa. Bora então pro nosso Faixa Faixa. Saiba é a primeira canção e abre o disco com uma mensagem genial. Saiba, todo mundo foi neném, Einstein, Freud, Platão também. E segue falando nomes históricos do bem e do mal, dizendo que todo mundo teve infância, teve medo, teve pai e mãe, e todo mundo vai morrer. É uma música delicada, afetuosa. Aliás, o disco inteiro tem essa pegada afetiva, digamos assim. Falando em afeto, a segunda canção é repleta de pedido de casamento. E nesse caso, um pedido todo respaldado no cotidiano e nas projeções. Diz: eu sei que a gente ia ser feliz juntinho, pra todo dia dividir carinho, tenho certeza de que daria certo, eu e você e eu por perto. E no refrão deixa a escolha pra parceira, porque se ela quiser, ele vai se virar para que seja bom, como já é. O crítico da Carta Maior diz que o RG de pedido de casamento é completamente volátil. São texturas de todo lugar, de qualquer lugar, associadas a sutis alegorias espanholas. Eu já ouço uma coisa meio bolerinho dos anos 20 aí. Essa canção ganhou uma versão no acústico MTV Arnaldo Antunes em 2012, exatamente o ano anterior ao encerramento da MTV Brasil. Cachimbo é a faixa de número 3 e se não se chamasse Cachimbo, provavelmente você pensaria besteira ao ouvir os seguintes versos. Seu pensador, vê se decifra pra mim, eu já passei por tanto horror, por que é que não morri? Será que é só pra manter o combinado? Que pra ter um chupador tem que nascer um já chupado? É o Cachimbo falando em primeira pessoa, depois de divagar sobre as boquinhas por onde já passou. Quarta faixa é Imaginou. Ela tem um quê bregozinho, eu adoro essa letra que tem uma pegada que, sei lá, deve ser boa pra tocar na hora de furunfar, porque ela tem uma coisa de desejo, de pra onde a mente leva a gente quando pensamos em quem estamos querendo, fala de conquista, de imaginar roupa de baixo, boca de baba, boca molhada. É uma canção que é cantada com um coro muito bonitinho no refrão, e o crítico considera que é uma música que faz um ponto fora da curva traçada por esse disco, mas eu questiono se realmente o Arnaldo estava fazendo uma curva ou se ele queria fazer era um zigue-zague mesmo. Chegamos então à faixa de número 5, Cabimento, cheia de questões sobre como coisas cabem em outras, desde uma agulha em uma caixa de fósforo até questões existenciais, como eu caber num corpo que já coube na minha mãe, minha avó e antes delas minha tataravó. É música pra ouvir sem pirar, tá? Grão de Amor é a sexta faixa, ela foi composta pela Marisa Monte e pelo Carlinhos Brown. Lembrando, eles tinham acabado de vir de uma turnê juntos, né? Os três, Marisa, Carlinhos e Arnaldo. E essa canção é cantada em dueto, inteirinha, do Arnaldo com a Marisa Monte, ou seja, torna tudo muito açucarado, torna tudo muito bonitinho. Quem é que não se lembra do Pra Você Guardei o Amor, do Nando Reis, por exemplo? Então, essa canção é a mesma, tem o mesmo efeito, né? Tornar tudo mais bonitinho e mais nhanhanhanha. A faixa de número 7 é uma composição com Dadi Carvalho, baixista eterno dos Novos Baianos e do Acordo Som, e também dos Tribalistas, e se chama Se Assim Quiser. É outra que poetiza crônicas de cotidiano. É meio estranho falar isso, mas é porque a impressão que eu tenho é que o Arnaldo Antunes, ele taca poesia em algo que poderia ser prosa. Então ele diz assim: acabou a hora do trabalho, começou o tempo do lazer, você vai ganhar o seu salário para fazer o que quiser fazer, e uma série de outras tarefas cotidianas que podem ser feitas, como diz o refrão, quando quiser, se assim quiser, como quiser, quando quiser. Eu diria que se houvesse um lado B nesse disco, esse lado B começaria com a oitava faixa, que é Elizabeth no Chuí. Elizabeth no Chuí é uma composição também de parceria do Arnaldo Antunes com o Carlinhos Brown. Ela tem uma pegada rap e também com batidas percussivas africanas. Essas batidas são a cara, inclusive, do som do Carlinhos Brown, mas elas também remetem ao som que o Arnaldo Antunes propunha quando fazia parte dos Titãs. A nona faixa é Onde Estavas, Lugar? Uma divagação interessante para se fazer para algo tão abstrato quanto lugar, né? É uma pergunta. Onde estavas, lugar? Décima faixa, A Nossa Casa,
é um dos temas recorrentes de Arnaldo Antunes, a casa. Eu acho que existe uma força simbólica nesse tema que se repete alguns anos mais tarde, com a música A Casa é Sua e o disco ao vivo Lá em Casa. E nesse caso, é uma canção dedicada a dizer que a nossa casa é o nosso lugar de afeto. É onde a gente está e é em qualquer lugar. Eu não consegui a informação sobre onde o Arnaldo Antunes gravou o clipe dessa canção, mas é evidente que é numa comunidade africana com a participação de muitas crianças que inclusive terminam o clipe cantando o refrão, o que me faz presumir se tratar de Angola ou Moçambique, porque são países falantes do português. A faixa de número 11 foi composta pelos 3 tribalistas e foi a inspiração para esse episódio. É Consumado. E me lembro bem que essa música foi a faixa de trabalho do disco, embora eu tenha lido críticas do Caderno Ilustrado da Folha na época da turnê desse disco, dizendo que as rádios de São Paulo ignoravam solenemente o lançamento do Arnaldo Antunes. Mas eu, que nem morava no eixo Rio-São Paulo, lembro muito bem do clipe dessa canção rodar muitas vezes na MTV Brasil, que aliás tinha um carinho enorme pelo Arnaldo, era recíproco, era perceptivelmente recíproco, tanto que ele aparecia já na vinheta de estreia da MTV em 1990, e foi dessa maneira que eu conheci essa music que diz que fiz uma canção d'amor, fiz um love song for you, fiz uma canzone per te, para impressionar você. E chegamos às últimas faixas agora. A 12ª é Itapuana, uma música de levada lentinha, um quê de MPB das antigas, um quê de Dorival Caymmi. Acho que é porque fala sobre a praia de Itapuã, né? E aí é automático a gente lembrar de Caymmi. Tenho a impressão que o Edgar Escandurra gravou com o Arnaldo o refrão. Parece um dueto com o Escandurra. Areia é mais um fruto de parceria entre Arnaldo e Marisa Monte na composição e é a faixa de número 13 do disco. Ela foi regravada anos depois pelo Fiuk, que agora está no BBB e compõe parte da trilha sonora do filme As Melhores Coisas do Mundo, lançado em 2010. E para encerrar a 14ª faixa é a releitura de Arnaldo Antunes para a canção A Razão Dá-se a Quem Tem, uma versão numa pegada meio punk rock contemporâneo para uma canção de Francisco Alves e Noel Rosa, lá do começo do século XX, que é originalmente um samba. 4 anos atrás, Pedro Miranda e Caetano Veloso também regravaram essa música em samba também. E assim, nós encerramos o nosso Disco de Segunda de hoje. Ai, Murilo, mas já acabou o podcast de hoje? O Faixa Faixa até que acabou, as informações sobre o disco do Arnaldo Antunes também, mas se você estiver me escutando no seu escutador de áudio favorito, não custa nada passar no aplicativo vizinho, que é o YouTube, e se inscrever lá no meu canal. Porque todos os dias, ou melhor, de segunda a sexta-feira, tem vídeos novos, tem vídeo sobre música, tem vídeo sobre viagens, tem vídeo sobre comida, tem vídeos sobre histórias e outras nerdices mais. Passa por lá, aproveita e dá um like neste vídeo, né, do disco de segunda de hoje. Dá um like nos outros vídeos, dá um confere também, porque tá sendo uma experiência muito legal apresentar esses conteúdos novos todos os dias. Para me procurar, é só procurar por canal Murilo Carvalho. Murilo é desse jeito aí, ó, com O e 2 L's. E aproveita e passa lá no meu Instagram também, ó, é @morilo.carvalho, como tá aparecendo na tela agora. Aproveita também essa tela final que vai aparecer aqui agora, ó, tcharam! Apareceu, para ver mais conteúdos deste canal. Tem também a minha carota aí nesta bolota no meio da tela, que nada mais é do que a sua última chance de se inscrever ainda neste vídeo. Um beijo, fui!